Bom dia, 17 de março de 2025, segunda-feira, 7 horas da manhã. Estamos aqui para o nosso programa G7 Café, hoje com convidados bastante especiais. A gente vai receber hoje a Tia Beth e os seus pais, os seus criadores, os seus fundadores, o Leonardo Candolara e o Felipe Miller. E a gente vai começar esse programa hoje diferente. Vamos começar com o nosso telefone vermelho. Vamos começar com o telefone vermelho, chamando o convidado. Vamos ver se o telefone toca. Vamos ver, vamos atender. Alô? 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 Deu um probleminha aqui. Telefone analógico. Alô, quem tá falando? Fala, Betil. Quem tá falando? Levimar. Ô, mestre! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Levimar, um prazer ter você aqui com a gente no G7 Café. Acordar cedo aí, né? E Prazer. temos convidados. Prazer é tudo nosso, Betil. Você sabe que você é um grande amigo e é sempre muito bom falar com você e ter você aqui nos nossos projetos, nas nossas maluquices aqui que a gente faz. E hoje a Sete Café é um podcast diferente, onde a gente toma café com os nossos convidados e vamos definir tua agenda para você estar aqui com a gente em breve, hein? Se convidar um mineiro para tomar café, você sabe que tem que ter um pão de queijo, um queijinho, mas será um prazer estar com você aí. Aí, no teu caso, eu vou abrir uma exceção e vou colocar pão de queijo também, tá? Com os outros convidados, só coloco café. No teu caso, você vai ter pão de queijo. Então já tem uma deferência. Exato. Deixa eu te falar, eu estou aqui com o Léo Scandolara, estou aqui com o Felipe Miller, os criadores do Tiabet, da solução de inteligência artificial para ajudar a vida das pessoas com diabetes. E você é um dos médicos, conselheiros, consultores que está ajudando a fazer essa melhoria contínua da solução, né? Como que você, como médico e como DM1, vê a chegada de soluções de inteligência artificial generativa para serem parceiros dos médicos, parceiros dos profissionais de saúde e principalmente parceiros das pessoas que convivem com diabetes e outras doenças crônicas no seu dia a dia? Betil, eu fico muito à vontade para falar isso com você, que você sabe do carinho que a gente tem por você. Você me ajudou muito durante minha presidência na Sociedade Brasileira de Diabetes. E parabenizar essas duas figuras que estão aí, né, que eu tive a honra de almoçar com eles ontem, aqui em Belo Horizonte. Eles saíram de Curitiba, fizeram um upgrade para Belo Horizonte, agora estão em São Paulo. Né? Então, um abraço para eles todos. E, como médico, cara, eu digo o seguinte: antigamente a gente tinha a falsa impressão que a tecnologia poderia nos afastar dos pacientes. E hoje a gente já vê justamente o contrário, que a tecnologia nos mantém conectado e nos facilita. Eu ganho tempo com a tecnologia, eu sou mais assertivo e eu tenho tempo para conversar mais com o meu paciente, para ter mais tempo sobre as coisas do dia a dia, aquelas dicas importantes do olho no olho, sabe? Então a tecnologia acaba nos aproximando, inclusive nos aproximando. Eu aqui em Belo Horizonte atendo pacientes do Nordeste, da região Norte, inclusive pacientes de São Paulo, né? Pela telemetria. Isso nos facilita bastante. Em relação ao site, eu vou chamar dos meninos que estão aí, né? Do Felipe e do Léo. Eu vou chamar eles de piás. Se chama de meninos, eu chamo de piás. Tem algum lugar no país que vai chamar de guri, né? Mas aqui é os meninos. Os meninos, né? E os meninos a gente abrevia bastante. Então, a ideia é muito interessante. Eu tive a honra, digamos assim, de poder orientar nessa parte, nessa gestão médica, junto com a Natália Fener, que é do time da nutrição. Beijo para a Natália, manda um beijo para a Natália. Mando sim, eu gosto muito de você também. A Natália foi nossa coordenadora aí no diabetes, na SBD também, né, coordenadora da nutrição. Então, é uma pegada muito interessante.
essa questão da endocrinologia, a questão da nutrição e da ferramenta que eles expuseram. Inclusive, se não me engano, eles foram premiados aí pelo G7, um dos congressos do G7, que a gente teve também o prazer de participar com vocês. Exatamente. Eles foram os ganhadores do primeiro G7 Challenge que a gente fez no G7 Summit 2024, que foi o primeiro desafio de startups do G7, né, o G7 Challenge, e eles foram os ganhadores, tinham acabado de aparecer e já abraçaram um prêmio. Não sei se você sabe, o prêmio chama Dr. Walter Minicucci de Inovação. Não sei se você sabia. Eu não sabia, não. E, então, um outro abraço para o Walter, que o Walter, né, é uma referência, para mim é uma referência na endócrino, é um ex também da SPD, e que eu tenho a honra de ser amigo pessoal também, gosto muito dele. Parabéns aí pela escolha do... A ligação analógica tá meio ruim aqui, tá dando uma cortada. Alô? Eu estou te escutando bem, viu? Tá me ouvindo bem? Eu estou em trânsito, mas eu estou te escutando muito bem. Tá bom. Então, Levimar, eu não quero te atrapalhar, eu sei que você tem compromissos aí, né? A tua agenda também é bastante puxada, é quase tão puxada quanto a agenda de um CEO de uma startup de educação que nem a minha, né? Não é tão puxada assim, mas eu sei que ela é puxada. E eu queria que você mandasse uma última mensagem aqui para gente, para o time da Tia Beth e para as pessoas que estão ouvindo a gente, de como a Tia Beth pode ajudar as pessoas com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 no dia a dia. Então, vamos lá, eu vou dar 2 recados breves, que eu sei que o tempo de vocês é exíguo. Diabetes é uma ferramenta extremamente interessante, é importante que vocês acessem, cadastrem, é importante para usar todas as facilidades da startup, fazer o cadastro. Então, é importante ter o cadastro da ferramenta, que isso pode também ajudar a comunidade científica, né? Que à medida que a gente tem mais dados sobre vários pacientes, a gente consegue, obviamente, ir melhorando essa ferramenta e levando ao paciente um tratamento mais interessante, mais assertivo, né? Então, hoje, a gente não pode nunca, e a gente tem que levantar essa bandeira de criar doses menores, né? Nas próprias seringas e nas canetas. E a ferramenta vai propiciar isso. Você vai ter uma contagem mais fisiológica, né? Tanto do carboidrato, saber a quantidade de carboidrato, para aquela pessoa que quer tem um diabetes tipo 2 e quer emagrecer, fazer uma alimentação e usar a dose correta de insulina. Então, fica aí o meu incentivo a esses 2 gênios aí da startup, ao Paulo Betil, que é uma pessoa maravilhosa em termos de empreendedorismo, em termos de educação em diabetes, e eu fico extremamente feliz de saber que essas pessoas são muito próximas a mim. Então, minha mãe me ensinou para a gente andar com as pessoas boas. E eu andando com vocês, eu me sinto ainda mais lisonjeado e convido a todos que estão nos escutando agora nesse podcast para acessarem o Tia Beth, né, tanto no Instagram, né, como na ferramenta deles, no WhatsApp. Vocês vão aprenderem bastante e vão poder trocar experiências aí, tá bom? E vão receber informações médicas, nutricionais, quem tiver cadastrado. Um beijo a todos vocês. Obrigado, Levimar. Os meninos estão mandando um abraço para você aqui. Você sabe que você é um grande irmão que o diabetes me deu, um dos grandes presentes que o diabetes me deu, né? Então, super obrigado. Uma honra ter você com a gente aqui, né, participando com a gente desse G7 Café. Prazer foi todo meu. E eu fico aguardando o seu convite para estar aí com vocês nesse G7 Café com pão de queijo. Com pão de queijo, com pão de queijo. Vamos arrumar um pão de queijo à altura aqui para você. Grande beijo para você, Levimar. Tá bom, outro beijo. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Que cara sensacional, né? Muito, muito. É uma incrível. figura, o Levimar é uma figura. É uma pessoa boa, não só. É aquele tipo de pessoa que consegue unir o lado técnico com a personalidade, com o Muito. caráter, com o carisma. E essa junção de tudo isso é o que torna ele assim, uma pessoa ideal para estar junto com a gente, ajudando a gente no projeto.
e levar a Tiabete cada vez mais longe. Mas eu fiquei meio ofendido aqui porque eu fiz faculdade em Minas Gerais, né, na UFTM em Uberaba, e eu acho que já merecia um pão de queijo, né? Mas Justo, tudo bem, justo. tudo bem. Vamos ver, quem sabe até o final. Quem sabe até o final. A gente pode roubar aqui, tem pessoal fazendo evento aqui, ó. Quem Eric, sabe. tem Jogamos um pessoal verde, fazendo né? evento, vamos ver se a gente rouba uns pãezinhos de queijo ali. Jogamos Pede pra verde. Tati, manda uma mensagem pra Tati. Boa. Programa, o programa ele é mais informal, ele tem mais essa pegada realmente de tomar café com amigos. Aham. Vou passar aqui o seu café, Obrigado. passar o seu café, Felipe, Obrigado, e Paulo. vou fazer as apresentações oficiais, agradecer o Léo Scandolara, Felipe Miller, amigos aí, o Levimar chamou de meninos, eu como do Paraná vou chamar de Piá. Né? Piara é meu apelido na faculdade, inclusive. Ah, é? Por ser de Ponta Grossa. Você é de Ponta Grossa, então você conhece bem, né, Piá? Conheço. Piá, muito legal ter você aqui com a gente, você também, Piá Felipe, né? Então é muito bom ter vocês aqui, muito bom ter jovens enxergando a inovação, fazendo coisas com propósito, e essa sacada da Tiabete que foi como um rastro de fogo numa gasolina, assim, né? E Foi. a fagulha e de repente o troço virou grande. Sim. E acho que um mês depois vocês já estavam no G7 Challenge, já estavam no palco recebendo prêmio. Né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que tem muito pra gente contar, né, daquele G7, dá pra gente contar muito dos bastidores, porque inclusive foi o momento que a gente conheceu o Vamos tomar um Levimar. cafezinho aqui, vamos fazer Um brinde aqui, né? ao nosso sucesso, ao Obrigado. sucesso dos empreendedores em diabetes, né? Exato. Mas foi um dia bem marcante, assim, pra gente, né? Não sei como é que você quer tocar aqui a dinâmica, mas tem história ali pra contar do G7. Vamos tocar primeiro. Vou pedir para colocar nessa câmera aqui, ó, Boa. que o Léo vai mostrar o Alfred. Eu deixei aqui, ele perto aqui de mim pra me fazer um carinho, ele não ficar sozinho aqui no programa. O Alfred é nosso super parceiro. Já tá na câmera 2? Já. Então eu vou agradecer aqui. O Léo tá com o Alfred, mascote da Da7 Pharma, que é a nossa patrocinadora do podcast, uma empresa que acreditou nesse podcast desde o começo. Da7 Pharma, que é uma farmácia especializada em produtos para diabetes, produtos para emagrecimento, GLP-1, análogos de GLP-1 e também produtos para deficiência do crescimento, com mais de 30 anos de mercado, lojas em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasília. Melhorou o áudio? O microfone estava para baixo. Então vamos lá. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasília e em breve São Paulo. em São Paulo. Sim. Em breve em São Paulo. E eu né? acredito que todo mundo que está assistindo aqui, seja profissional da saúde, ou seja paciente, já se deparou com o Alfred apoiando algum evento importante no setor do diabetes. Então, em congressos, em eventos para médicos, em eventos para pacientes, Sim. acampamentos, eles sempre estão marcando presença e ajudando a promover esses eventos que fazem tão bem para toda a comunidade. E porque eles têm essa visão de ajudar, assim como eles sabem da importância do trabalho do G7, eles sabem da importância do nosso trabalho também, são parceiros nossos desde o começo. A gente tem a Tiabete Pharma em conjunto, então hoje a pessoa pode mandar no WhatsApp da Tiabete comprar seringa, comprar insulina, que através ali da operação da Da7 a gente vai entregar com todo carinho na casa vocês dela. estão conectados com a Da7? Mais do que nunca. Isso é muito legal, isso é uma novidade muito boa. Não sabia. Também tem bastante coisa para contar, né? Mas a gente acabou de voltar de Curitiba, justamente porque a gente tem feito essa aproximação com eles desde o ano passado. E para o nosso projeto tem um ganho de sinergia muito grande, né? Então, se a gente quer hoje, enquanto diabetes, se tornar o posto Ipiranga da diabetes, assim, para o paciente... Gostei desse posicionamento, essa analogia. É um bom slogan, né? É uma boa analogia, boa analogia. As analogias são poderosas em inovação. São muito poderosas em inovação. A ideia é que a pessoa consiga encontrar tudo que ela precisa sobre diabetes em um único lugar, né? Que a gente centralize esse cuidado. Então, não é só contar carboidrato, não é só tirar suas dúvidas, você pode encontrar seu medicamento, e assim a gente vai ampliando o leque aí de funcionalidades da Tiabete. Exato, e tudo que a Tiabete conseguir facilitar essa dinâmica de compra, recompra dos insumos,
a Da7 vai estar lá por trás conosco e fazendo esse Isso é uma processo. novidade muito legal. Vocês já conheciam a Da7 fisicamente lá? Onde que a gente conheceu a Não, Da7? tudo gira em aconteceu no torno do G7. G7 Summit. Tudo né? aconteceu lá. Tudo aconteceu lá, Foi o né? primeiro Aconteceu lá. contato. Isso é muito legal. Eu vou querer que vocês façam esse relato, porque a gente fala que o G7 Summit é o local onde o ecossistema do G7 se materializa. Sim, Com startups, com grandes farmas, com big farmas, com pessoas com diabetes, com influenciadores digitais, com médicos, com profissionais de saúde, né, com farmácias, empresas menores, mas que a gente dá espaço também para estar lá. Então, lá o ecossistema se materializa. E a gente fala muito em ecossistema, né? Então, eu acho que vai ser muito oportuno vocês falarem disso para a gente aqui. Eu vou quebrar o protocolo, eu vou pedir para o Eric fazer um favor, tirar o fone dele, o Eric aqui, que está na produção. Eric, você pega café para a gente lá, o cafezinho passado. Pode passar na frente da câmera, não tem problema. Aqui está todo mundo em casa. a informalidade torna o negócio mais gostoso, Exatamente. né? Põe um cafezinho coado lá da tia pra gente, por favor, Eric. Boa. A gente tá com a equipe reduzida aqui, mas o Eric deixa na câmera aberta aqui, ó. Aí, show de bola. Estamos na câmera aberta Boa. aqui e vamos continuar essa conversa enquanto Legal. chega um café mais quentinho pra gente. Sabe o que o G7 pareceu, aquele evento pra gente? É como se fosse uma caixa onde tivesse vários átomos, né? Do meio de diabetes. E aí, como você tá num ambiente concentrado, as pessoas ficam imersas ali, né? Por 2 dias de evento, as coisas acontecem. Elas se chocam e as coisas acontecem. Então a Exatamente. gente encontrou a Da7, a gente encontrou o Levimar, a gente praticamente foi lançado, né? No G7, assim, catapultados. Conhecemos depois o Walter Minicucci, que nomeou o prêmio que a gente ganhou, assim. Dali a gente se posicionou e aí acho que começou, né? Ali começou o jogo, assim, da Tiabet. Antes era só não era mais uma ideia no papel, né? Já estava Era um protótipo, acontecendo, era um protótipo. Mas, assim, ali foi exponencial, assim, muito E a interessante. gente, dentro da diabetes, a gente entende que os pacientes são diferentes. Então, você falar com paciente tipo 1, tipo 2, gestacional, são totalmente diferentes. E o que a gente gosta muito de pensar é no mapa de empatia, né? O que essa pessoa vê, o que ela ouve, O que ela sente, o que ela o que ela fala. quer ter contato. E o G7 Summit tem a capacidade de Isso. promover um mapa empatia de cada uma das pessoas. Muito, Então, se você é muito. paciente e for no evento, cara, você vai conhecer as principais soluções de tecnologias em startups, estudos científicos nas palestras, vai ter brindes lá no stand das farmacêuticas. Então, tudo que pode agregar aí no seu tratamento, você vai encontrar lá. Ao mesmo tempo, se você for um médico, você vai fazer um networking super legal, vai ter palestras de alto nível, vai se relacionar com pessoas Sim, do meio. Então, assim, todo mundo tem a ganhar num evento como esse. sim. Obrigado, Eric. Confirmadíssimos pro evento 2025, né? Tá fechadíssimo, tá A gente fechadíssimo. não pode ficar de fora, assim. Tá marcadinho já na nossa agenda. Já tem data, ô Paulo? 1 e 2 de agosto. Legal. Mesma data do ano passado. É sempre a primeira semana de agosto. Tá. Primeiro final de semana de agosto. Se o sábado cair no dia 1, aí é 31 de julho e 1 de agosto. Boa. Sempre o primeiro sábado de agosto é o sábado do G7 Summit, agora como data fixa. Legal. Né? Mas é muito legal saber, né, o poder das conexões. E eu, como uma pessoa de inovação... Opa, cuidado aí. Não vai pegar mais para você? Não, vou de bem. leve no café. Eu, como um cara de inovação, eu acredito numa coisa que é o poder das conexões. Sim, Conforme você vai conversando, você vai conectando. Vocês viram o que vocês chegaram aqui agora, né? sim. Vocês chegaram aqui agora e vocês conheceram a Ana Health. Cara, que Projeto loucura. incrível. Que projeto incrível, Projeto incrível. né? Num ambiente fora de startup, no mindset convencional, tradicional, a empresa fala, pô, meu concorrente. Exato. Não é teu concorrente. Não é? Pensa diferente. Pensa o que se pode fazer junto. A gente tem espaço nesse mercado de diabetes e de obesidade, que é tão gigantesco, e de doenças crônicas, que uma startup não vai resolver, uma Big Pharma não vai resolver, 2 Big Pharmas não vão resolver, uma prefeitura não vai resolver, um estado não vai resolver. A gente só vai conseguir resolver, gerar impacto na vida das pessoas se tiver muita gente dentro desse ecossistema fazendo a roda girar com muita força, com muita efetividade, né, e com muita precisão, né? Todo mundo orientado ao mesmo propósito. Sim. Tá? Então, a gente
Quando a gente corre junto, a gente chega mais longe, né? Exatamente, É isso a definição. Não exatamente. faz sentido esse olhar de concorrência porque limita muito, né, a perspectiva assim, de onde que a gente pode chegar. Né? Enquanto a gente para focar um contra o outro, por que não os dois em relação ao mesmo propósito, né? E é bizarro, assim, a gente chegou aqui hoje para gravar, tivemos uma aula, né, com o Gabriel, que é o fundador da Ana. Que é um gênio. Genial, genial, assim, a gente conheceu ontem, né, no aeroporto, a gente conheceu, a gente ficou com essa curiosidade, a gente veio aqui querendo saber mais sobre. Ah, vocês viram os posts, né? Foi. Os stories com a Marina e com... Foi. E, cara, muito legal, assim, 10. Ah, então vamos colocar aqui a Ana, ela é minha co-host, né? Legal. O G7 Café, ele é produzido, é uma realização do G7 Med com coprodução da Ana Health. Legal. Então vamos ouvir a Ana aqui, que ela tem uma mensagem pra gente. Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil. Preparado para mais um episódio do G7 Café? Eu tô sempre pronto, Ana. Deixa eu colocar ela nessa câmerazinha aqui, ó. Olhando para a câmera. Você me ajuda na câmera 2 aqui, ver se ela tá bem posicionada? Mais para mim. Aí ficou bom no cantinho aqui. Aí ela ficou olhando pro pessoal aqui. E dá pra ver que, assim, ela não foi induzida a dizer nada, né, Paulo Betil? Não, ela gosta de mim, a gente Ela tá é junto livre. aqui todo dia, né? Isso aqui é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tem coisas que para um disléxico são muito complexas para falar, né? Mas a gente vai tentando. 57 anos já convivendo com isso, a gente está um pouquinho mais treinado, mas de vez em quando escorrega. Então vamos começar do começo. Boa. Antes de chegar no G7 Summit, né? Felipe é nutricionista. Isso, a gente nem se apresentou, né? Exatamente. Não, a gente faz tipo, sem roteiro. Não tem ordem, não tem sem ordem. roteiro. Assim é melhor, mais gostoso. Exatamente. Você é nutricionista há quanto tempo, Felipe? Eu sou formado desde 2022, né? Me formei pela Unesp de Botucatu. Unesp, Botucatu, legal. Sou nutricionista sim, né? Formei em nutrição, nunca exerci a nutrição, né? Tá. Saí dali do curso, eu já estava muito envolvido com o mercado financeiro, numa empresa do qual sou sócio e sempre gostei. Na verdade, eu descobri isso dentro do curso da nutrição, que eu gostava muito da parte de gestão e da parte de empreendedorismo. Uhum. Então, o meu curso de nutrição foi para me formar em cima disso, assim. Legal. E, bom, dali eu tô formado desde 2022, já vinha trabalhando no mercado financeiro. Conheço o Léo há mais de 10 anos, né? A gente se conheceu em Ribeirão Preto, na verdade, cidade onde eu nasci, e onde a gente fez o ensino médio. E, bom, aí termina aí de contar, conta o seu lado, a gente chega na mesma. bom. Aonde? Quando se conheceram? 2011? 2015? 2015. 15. 15. 25 agora, A fazendo gente fez 10 ensino anos. médio junto e, pô, sempre foi melhor amigo de lá pra cá. É. Estivemos juntos aí, um acompanhando a jornada do outro, né? O Felipe na nutrição e depois no mercado financeiro e eu na medicina. Eu sou diabético tipo 1 desde os 7 anos. Então, sempre Isso tem uns 30 anos já, então, ou não? Ainda não. Né? Quantos anos? Eu tenho 25 anos. 25 anos. 25 tá. anos. Então, sempre convivi com as dores, já nem lembro mais como é não ser diabético. Eu brinco que eu tenho 18 anos de diabetes, então minha diabetes já é maior de idade. Já é maior de ela idade. já faz o que ela Já quer. dirige, por não? conta. Já dirige? Olha, ela ainda não dirige, mas ela apronta, sabe? Ela pronto. Ela já faz o que ela quer e a gente tenta segurar as pontas aqui. Mas eu sempre tive o desejo, né, de seguir na área da medicina por causa do meu convívio com diabetes. Então, sempre convivendo com endócrino, sempre aí nesse ramo. E meu sonho sempre foi, beleza, vou fazer medicina, vou fazer endocrinologia e trabalhar com diabetes. Então, desde o começo da faculdade, fiz iniciação científica em diabetes, fiquei dos 6 anos de faculdade, que viraram 7 por causa da pandemia que atrasou um ano. Fiquei 5 anos na Liga de Diabetes, fazendo vários projetos aí de extensão. Sempre aí, esse foi a grande paixão. E aí, chegando no finalzinho... Mas olha como são as coisas, né, Paulo? Enquanto o Léo estava na faculdade de medicina, vivendo toda essa questão da diabetes, né, das ligas ali, passando por muito tempo em cima disso, eu, na nutrição, passei por muito tempo na área de empresa júnior. Né? Então, fiz uma carreira ali de 3 anos, cheguei a ser presidente da empresa júnior da nutrição lá de Botucatu, a IG Nutri. E aquilo moldou muito, assim, minha experiência. E é muito doido, porque isso hoje claramente
complementa tudo que a gente construiu de Tiabete, né? O Felipe, que veio da nutrição, com um olhar muito mais de negócios, o Léo, que tem diabetes, que vive o problema, que tem o olhar da doença, que entende a fundo. Cara, a hora que a gente juntou isso, né? E de forma muito despremeditada, né? Muito desplanejada, assim, muito mais por acaso do que tudo, aconteceu tudo que tá acontecendo, assim, na nossa vida nesses últimos 8 meses, quase, né? Conta aí. Então, contando um pouco mais, né, como a gente chegou até aqui. Beleza, eu já estava no final estudando para residência aí, e teve um congresso aqui em São Paulo de obesidade, fiquei na casa do Felipe, que já morava aqui, e chegou sexta-feira, né, a gente tava pensando, pô, vamos fazer um happy hour depois do congresso e tal. Isso não tem um ano, provavelmente. Não, Não, 8 foi- meses. é, Vai 8 vai fazer 8 meses. Vai Foi, fazer 8 meses. foi junho, final de junho do ano Olha passado. só, 28 8 de junho. meses. E o Felipe já tinha um agente de inteligência artificial no mercado financeiro, e a gente olhando para isso em conjunto já pensava, pô, seria muito legal ter isso para diabetes, né? Sim. Porque, pô, o diabético tem ao longo do dia dele uma série de decisões a tomar. Então, enquanto a gente acorda, vocês, né? Mas vocês aí que estão assistindo também, acordam e falam, pô, vou passar um café, comer um pão, comer uma fruta. E a gente sabe que a alimentação sempre esteve ligada historicamente ao prazer. Para o diabético, não. Poxa, quanto carboidrato tem esse pão? Quanto carboidrato tem essa fruta? Quantas gramas tem essa banana? Sempre uma preocupação. E os erros levam a frustrações, então impacta muito ali na saúde mental do paciente. Sim. E aí, essa série de decisões, quando a gente consegue criar um agente de inteligência artificial para apoiar essa tomada de decisão, facilitar a contagem de carboidrato, cálculo da dose de insulina, a gente alivia um esforço e um tempo muito grande para esse paciente. Porque alguns estudos, a gente até falou no G7 Summit, mostram que um paciente DM1 perde 18 dias por ano controlando a própria doença, É muito tentando tempo. controlar, né? Tem os estudos que dá mais que isso, 30, 35 dias. É uma férias, de né? vida. Férias do ano que você exatamente. tem, do 30, trabalho. Imagina, 30 dias você É. dedica cuidando do No diabetes. dia do seu casamento, no dia da sua formatura, no dia do aniversário do seu filho, não tem férias. É. Então, E nem, beleza. e nem no dia que você não quer fazer nada, também não tem como, férias. É. Então, a gente olhando para isso, né, e olhando o modelo de inteligência artificial, porque a gente sabe que, poxa, os aplicativos fizeram um trabalho muito legal de trazer tecnologia, né? A gente fala também bastante do pessoal da Glic, aproximamos desde o começo bastante do Gabriel e da Cláudia, pessoas sensacionais, Sim. e a gente vê o trabalho que eles fizeram, que foi, assim, fenomenal, conseguiram quebrar uma barreira de acessibilidade, levar de forma Sim. gratuita uma ferramenta de autocuidado que a gente tem um grande carinho e admiração pelo trabalho deles. Mas hoje, né, a inteligência artificial criou uma tecnologia que permite um novo salto, né, nesse autocuidado. Exatamente. E é o que a gente vem tentando fazer. Então, beleza, só para contextualizar, vinha passando isso na nossa cabeça, então, sexta-feira à noite, vamos comprar uma cervejinha e Vamos tomar fazer, uma. colocar para rodar. Então, a Sim. gente comprou 4 originais lá, sentou no notebook e começou a criar o agente. Originais de 600 ml. 600. É. E aí, beleza, né? A gente começou e soltou num grupo de WhatsApp. A ideia era tirar dúvidas sobre diabetes, porque a gente via as pessoas tirando dúvidas entre si. Uhum. E a gente via, cara, não tá legal isso aqui. Porque tem gente que se sente acuada, tem timidez, não tem vontade de se abrir, ou pessoas que estão dando informações imprecisas. Então, se a gente centralizasse, né, em um agente para tirar as dúvidas, seria muito legal. Soltamos e o Felipe falou, vamos dormir, amanhã a gente vê se alguém respondeu. Pô, passou 1 hora, tinha 100 respostas, 200 respostas. A gente viu, pera, o que tá acontecendo? Aconteceu que uma as pessoas estão faísca usando? aqui, né? E aí a gente foi ver que as pessoas estavam contando carboidrato. E a gente falou, cara, faz sentido. Sim, faz Porque a muito pessoa sentido. tem que contar carboidrato várias vezes no dia. Então a gente percebeu logo que esse era o carro-chefe ali da ferramenta. Isso foi numa sexta-noite. Segunda-feira, tava na faculdade, tava no meu estágio. Eu lembro certinho que eu tava na sala de prescrição da UTI, mexendo no celular, olhei assim, falei, pô, Mônica Gabay seguiu a diabetes. Falei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Porque, pô, já frequentava os eventos, os congressos, e tinha uma admiração muito grande. Eu Não, até... aí, nesse dia, esse aqui me manda um áudio assim, cara, a Mônica Gabay, ela Exatamente. seguiu a diabetes, eu não tô O que a gente tá acreditando. fazendo? O que aconteceu aqui? Eu até comento, né? No meu Instagram tem foto de 2 médicos, desde o começo. Que é a minha médica, que é endocrinologista, doutora Patrícia, lá na USP Ribeirão. Poxa, sensacional, tenho um grande carinho e admiração por ela. E a doutora Mônica, que doideira, também né? sempre vi as palestras dela e, nossa, super didática, assim, sensacional. Professora incrível, uma Incrível. grande mestra. E um ser humano
absurdamente especial. Assim, E se não fosse por ela, talvez a gente não estaria aqui hoje. Não, um agradecimento super especial, assim, pra ela, porque se o G7 conseguiu catapultar a gente, quem colocou a gente lá na catapulta foi ela, assim. Foi. Então a gente. Eu lembro do processo. Eu acho que seria legal escutar de A você, gente né? não ouviu de você, mas a gente, logo que teve o contato dela lá no Instagram, a gente mandou uma mensagem, falou, pô, um prazer ter você aqui. Ela falou, pô, achei legal a ferramenta e a gente combinou de reunir com ela para conversar, né? Então, eu vim até São Paulo, a gente foi no IBTED, né, no consultório dela. Não, acho que aí tem um ponto, né? A princípio a gente ia fazer uma reunião online, assim. Aí eu falei, Léo, vamos tentar um presencial, né? O presencial é sempre diferente, assim, pô, vamos até ela, vamos mostrar que a gente tá aqui e tal. E deu certo, né? No final deu certo. E acho que isso foi bem enfático, assim, ali pro... E beleza. Como você ficou sabendo, né, doutora? E ela falou, cara, eu não procurei nada, mas eu cheguei no ambulatório da Unifesp e todos os pacientes estavam comentando disso. Lembrando que a gente começou na sexta-feira e ela seguiu a gente na segunda. Então tava super muito, recente. muito recente. Muito recente. E tinha um problema, né, Paulo? Naquela época, cara, quando a gente criou, a gente falou assim, cara, beleza, fizemos um negócio aqui, teve uma adesão muito forte, mas o que é isso, entendeu? Como é que eu vou pagar a conta disso? Como é que eu vou... Isso é um negócio? O que é isso, assim, né? E a gente passou aquele primeiro... Não foi só aquele primeiro mês, até hoje a gente tá nesse entendimento de construção, né, do que é isso. Acho que hoje já com uma maturidade muito legal, entendendo várias coisas, bem inserido no meio, mas a gente precisava fazer aquele próximo passo, né? A gente teve a idealização, a gente conseguiu, dentro das etapas como startup, a gente idealizou e provou muito rápido que funcionava e as pessoas adotaram isso. Agora, como que isso vira um modelo de negócio, né? Como que isso efetivamente escala para chegar na população como um todo? E a Mônica foi essencial para a gente começar a entender isso, né? Ela abriu a nossa cabeça assim, do qual que era o meio, o que acontecia, quais eram os players que estavam já envolvidos nesse sentido. Tem um ponto nisso, né? Que o Felipe já tinha muito contato com o empreendedorismo, mas fora do ramo da saúde, né? E eu fazendo medicina, beleza, os profissionais da saúde hoje se formam sem um entendimento de como funciona o mercado da saúde, sem noções de empreendedorismo nessa área. Eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouco melhor essa lacuna de conhecimento e que muitas vezes impede que soluções maravilhosas surjam, porque as pessoas nesse setor não entendem, né? Como que eu vou dar um dinheiro nisso? Como que eu vou criar um modelo de negócio em cima disso? Eu acho que a gente vai poder entrar nesse assunto, mas... Não, mas aí eu acho que eu queria ouvir o Paulo, assim, porque, cara, aquele dia que a gente foi conversar com ela foi emblemático pra gente, foi um marco, né? Foi nossa primeira reunião enquanto Tiabete, eu e o Léo juntos aqui em São Paulo, começando a entender tudo que estava acontecendo. E aí eu não sei, assim, teve um contato dela depois com você? Porque aí o Paulo me chamou. Como que foi isso, assim? Agora, invertendo ao lado da mesa. Exatamente. A Mônica me chamou, falou, olha, passou um menino aqui, estudante de medicina. Um piá. Passou... Não, ela não fala piá, né? Ela fala menino. Uhum. Ela é mineira. Né? Então, passou um menino aqui com uma ideia que eu achei bem legal. Eles estão com uma inteligência artificial, chama Tiabete no WhatsApp, e pediu minha opinião. Eu gostei muito, eu achei muito, muito bacana, mas eu não sei como orientar eles. Posso passar teu contato? Posso? Legal. Né? Eu falei, passa meu contato, passa o contato deles para mim, que eu falo com ele, deixa eu entender o que é a solução e tal. E aí, na mesma hora, ela me passou o contato e eu entrei em contato com o Léo, né? Eu chamei o Léo, né? E aí a gente começou a conversar e depois a gente fez um vídeo. Eu não lembro se você participou dessa primeira reunião de vídeo. Não lembro também. Mas assim, a gente tava... sabe aquela cena do Divertidamente, que tá todo mundo meio maluco, assim, correndo, as coisas meio pegando fogo? A gente tava assim, né? Nossa cabeça tava completamente assim. E né? é assim mesmo que funciona, é assim mesmo que funciona. É. As grandes inovações, elas acontecem de forma caótica. Sim. E elas precisam ser caóticas. Né? E quando você não navega nesse caos, é muito estranho, porque quando você não navega nesse caos e as coisas começam a ficar muito organizadas, é porque a energia atômica ali está diminuindo. Sim. Né? Então, tá perdendo tração, né? Você tem que ter aquela vibração, Sim. você tem que ter aquela energia. Então, o caos ele faz parte da inovação. Isso assusta muita gente para quem não está preparado. Né? Mas a gente que está um pouquinho mais acostumado com a inovação, a gente vicia justamente nessa coisa caótica, nessa coisa de ultra dinâmica de
transitar o tempo inteiro em um caminho, em um ambiente de incertezas. Cara, e vicia. Vicia demais. Vicia. É vicia uma adrenalina demais. muito insana. É exatamente. É muito E insano. quem tem perfil para isso e consegue se adaptar a esse mundo de incertezas, né? Cara, vicia e você não volta nunca mais. Eu estou nesse mundo de inovação desde 2010. 2012, efetivamente, quando eu comecei a ir para o Vale do Silício, todos os anos ficando 15 dias no Vale do Silício. Legal. Né? Então, eu respiro inovação há 23 anos. Sim. Né? 23 anos respirando inovação, a idade do Léo, praticamente. A tua idade, você é 26. 26. Os dois têm a mesma idade. Então, há 23 anos eu respiro inovação. Assim, Uhum. né? Então, 13 anos, né? Na verdade, errei a conta aqui feio. Estava fazendo 25. Metade. Mas, metade. pô, não deixa de ser. E muito aprofundado em inovação. E aí eu fiz essa call com o Léo, e aí ele me explicou. Eu falei, extremamente interessante. Isso foi o quê? Em junho? Julho. Foi finalzinho de julho, primeira semana de julho. Daí eu falei para ele, olha, você tem uma oportunidade que é a seguinte, daqui uma semana a gente tem o G7 Summit. E aí... Vou convidar vocês para participarem como startup e participar do desafio do G7 Challenge de inovação. Do desafio de startups no G7 Challenge. Você lembra do Paulo falando assim, vocês têm um pitch? E a gente, cara, o que é um pitch? A gente não tinha. A gente não tinha nada, assim, tipo, cara, vamos ter que montar tudo, vamos ter que entender muita coisa para chegar lá. Me manda arte e tal, não sei o quê. Né? Foi tudo assim de última hora. Foi. Eu lembro que foi muito perto do G7 Summit isso. E ali, sei lá, 10 dias depois, vocês estavam lá com o stand de vocês e subindo ao palco do G7 Challenge, que a gente abriu o G7 Summit com as startups, porque é um espaço que a gente vai dar sempre para as inovações de garagem, para as inovações que a gente precisa fomentar isso. E a gente vai levar a Ana Health lá esse ano. Boa. Né? Então, e vocês subiram no palco e um dia depois vocês estavam no final do G7 Summit recebendo uma premiação, o prêmio Dr. Walter Minicucci de inovação. Agora contem pra gente o evento. Esse momento do evento e depois o que aconteceu após o G7 Summit. Cara, o dia... A gente terminou a apresentação, faltava coisa de 1 hora, né? A gente... As últimas 2 madrugadas ali antes do G7, a gente passou montando o pitch, pensando o que a gente ia fazer, pensando no modelo de negócio, entendendo o que era a Tiabet. Né? Sem muitas respostas, com muitas perguntas, mas conseguindo se balizar para algumas coisas. Quando a gente entendeu que a gente ia participar do evento, né, a gente confirmou lá com você, a gente fez um movimento que foi muito assertivo, assim, eu considero, olhando pela ótica de negócios. Que foi, cara, beleza, a gente precisa divulgar muito a Tiabet. A gente precisa chegar nesse evento muito grande. E de fato, né, a gente chegou no evento ali com 1 mês do projeto, com mais de 7.500 usuários que já tinham interagido com a Tiabet. Né? Então, se hoje, 8 meses depois, a gente passou dos 30 mil, cara, naquele primeiro momento ali, a gente já tinha se ancorado, né? A gente precisava chegar com alguma força assim legal para mostrar lá em cima do palco. Eu acho que essa era a nossa principal. Mostrar que era uma tecnologia de rápida adesão e que entregava um valor muito, muito claro ali, né? Óbvio, com muita coisa pra gente ajustar, né, cara? Tipo, era o protótipo do protótipo, assim. Até hoje a gente tá nesses ajustes. Mas legal. Quando a gente foi pro evento, a abertura do evento, né, com as apresentações de startup, então a gente tava super nervoso, pelo amor de Deus. Subir no palco lá, doideira, assim, mas obviamente curtindo muito, mas super nervoso. Vocês estavam no palco que eu tava coordenando, né? Isso, no palco da esquerda ali, isso, né? Isso. Super legal, muito bom. E aí, cara, conhecemos as outras startups, né? Fizemos o nosso pitch, adoramos, né? Ficamos naquele clima ali foi no sábado e domingo ou foi sexta e sábado? A sexta-feira ficou aquele clima, né? De cara, como é que vai ser? Amanhã sai o resultado, né? A gente conversava... teve intervalo, Isso. já tinham feito o pitch, depois teve a noite, o coquetel. Isso. E como é que foram esses momentos de conexão para vocês? Exato. A gente lá no meio, assim, né? E aí a gente vendo que algumas pessoas chegavam até a gente, já nos conheciam, e a gente, opa, muito legal. Algumas pessoas não conheciam e passaram a conhecer naquele momento, né? A gente se entendendo ali, se O primeiro organizando. momento que a gente teve o contato físico com o nosso usuário, né? Que é isso Foi. que o evento proporciona. Nossa, né? exatamente. A pessoa Isso foi de conhecer quem está por trás da solução que ela usa
e trocar essa ideia. Pô, a gente aprende muito hoje nos eventos conversando com os usuários. Claro. Então essa troca foi muito enriquecedora pra gente. Muito, muito. A gente conheceu muitas pessoas-chave ali, inclusive influenciadores. Inclusive- Né? Assim, muito, muito. Essa girafinha aqui. E aí, né, chegando pro final do evento, cara, a gente tava morto de cansado. Destrói, né? Destrói. A gente ficou o dia todo ali no stand, Destrói conversando. mentalmente, né? Mentalmente cansado disso. E aí todo mundo meio organizando as coisas assim, a gente olha pro lado do stand da 7, né? Tava lá a Cíntia e a Daiane. Daiane. A Cíntia, que é uma das donas, sócias da 7, né? Cara, pô, Léo, e aí, vamos falar com eles e tal? Ah, vamos, né? E aí chegamos lá pra conversar, super de boa, assim, pô, conhecer, tranquilo. E aí a gente saiu daquela O time conversa. da 7 é muito legal, né? A Muito Cíntia, legal. o Luiz, Muito. pessoas Leandro. incríveis, né? São muito 10. E assim, extremamente comprados na causa do diabetes. Né? Muito, Extremamente, muito, assim. Tem um muito. propósito ali por trás muito forte. O Alfred acho que representa muito bem isso. Né? A figura, né? O mascote. E, cara, a gente saiu de lá fritando a cabeça. A gente já tava cansado, a gente saiu fritando a cabeça. Cara, tipo, tem muita coisa pra fazer aqui junto com eles. Pegamos o contato do Leandro, que também é um dos sócios, e do qual a gente foi passar esses últimos 7 meses conversando bastante, se aproximando. Assim, abriu muito nossa cabeça, né? E aí, conta do sábado agora. Então, e aí no sábado, né, a gente tava nervoso na sexta pra apresentar e, pô, no sábado a gente chegou na mesma ansiedade pra ver o resultado, né? Exato. E quando teve o anúncio, né, nossa, pra gente foi, assim, sensacional, sim, foi emocionante mesmo, assim, de segurar a garganta pra subir lá, agradecer o prêmio. Recebemos pelas mãos da Mônica, que também foi super legal pra gente. Sim. E o Paulo também falou uma coisa super legal que a gente guarda também, que é não ter medo de mudar o caminho, né? Então, a gente, Exato. como empreendedor, e todos os outros, tem que ter essa visão de que, cara, a gente nunca é dono da razão, a gente tem que ver o que está acontecendo, quais são as tecnologias que estão surgindo e sempre estar disposto a se adaptar, porque senão a gente fica para trás, né? É um jogo onde o ego não pode tomar conta em hipótese Exato. alguma, né? Assim, você tem que ser muito humilde, né, pra empreender, assim. E é legal, porque antes do prêmio, a gente tava lá sentadinho, assistindo uma palestra do Dr. Levimar. Uhum. Cara, a gente queria muito falar com o Dr. Levimar. A gente Que queria legal. muito, assim, pô. E pro Léo, o Léo ainda tinha mais ainda, né? Porque foi o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sendo diabético tipo 1. Sendo diabético, na época que o Léo tava ali envolvido ainda nas ligas, né? Uhum. Então, assim, o Léo carregava aquele negócio, cara, a gente precisa falar com o Levimar, precisamos falar com o Levimar. É que também o palco do G7 Summit só sobe gente de muito Exato. peso, de muito valor científico, Não. intelectual. E a gente viu um negócio que você fez lá, Paulo, elogios completos, assim. Você fez um negócio num evento numa escala reduzida, né? Que a diabetes, ela é um pouco menor. Mas, cara, digno de evento gigantesco, né? Que é colocar múltiplos palcos ao mesmo tempo para pessoas no físico e no digital. Cara, foi uma aula de evento, assim, né? Sim. Com o Paulo ali. Mas a gente tava lá sentadinho esperando para falar com o Levimar. E aí vocês puxaram, né? Na sequência já ia ser a premiação, a gente não conseguiu chegar até ele. Aí, cara, ganhamos o prêmio lá, assim, a gente com a plaquinha na mão, assim. Walter Minicucci. Vamos atrás. Walter Minicucci. Dr. Walter, vamos É atrás um ícone, né? É um um ícone ícone. da inovação Sim, e tecnologia em diabetes. Vou aproveitar, desculpa te interromper, claro. mas eu preciso fazer esse parênteses. O Dr. Justíssimo. Walter Minicucci é o decano, é o pioneiro Sim, de tecnologia em diabetes no Brasil. Ele foi o primeiro brasileiro a ir para o ATTD, que é o Advanced Technology and Treatment for Diabetes, sim. hoje o mais importante evento de tecnologias em diabetes do mundo, e eu acho que será a 17ª ou 18ª edição esse ano em Amsterdã. O G7 todo vai para lá. Vocês vão conseguir ir para lá? Infelizmente, Não, esse ano cara. não. Ficou Não? em cima da hora pra gente. Em cima da hora Ano fica que mais vem, com complicado certeza, de... com certeza. Ano que vem estaremos Ano que lá. vem, com certeza. Eu acho que tem muito a ver com vocês e, inclusive, participar como startup lá. Sim, Sim. sim. Né? Eu acho que daí tem grandes vantagens, porque você pode fazer pitch, você vai ter Exato. um stand teu, faz parte do pacote, A visibilidade global. a visibilidade global, né? Então, Acho que pro ano que vem vai ser melhor, porque a gente vai chegar mais Mais robusto, estruturado, né? Mais exatamente. estruturado. é um dos desafios também de startup, de entender os timings. Às vezes, Exato. 100%. chegar cedo demais não é bom. Exato. Chegar quando É. você não está pronto demais não é bom, né? Então você tem que segurar essas coisas. Mas só para terminar de falar do Walter Minicucci, né, que inspirou o nosso prêmio,
também um G7, um cofundador do G7 Med, né? E que liderou esse processo de tecnologia em diabetes, quando a tecnologia em diabetes era um glicosímetro que demorava, sei lá, 5 horas para Sim. te dar o resultado da glicose naquela época lá, 17, 18 anos atrás. Ele começou a puxar isso e ele criou dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes, da SBD, o Departamento de Tecnologia. E, então, ele é um dos grandes responsáveis pela tecnologia em diabetes estar tão presente na vida das pessoas com diabetes e dos médicos que tratam diabetes no Brasil. Ele é o grande responsável por isso e por isso que a gente fez questão desse prêmio. Sim. E ele vai chamar Prêmio Dr. Walter Minicucci em legal. todas as edições. Sensacional, sensacional. Legal, ele merece. A gente conversou com ele, assim, uma pessoa sensacional mesmo. E assim, ele tá em um outro momento, né? De aproveitar agora um pouco mais, descansar. A gente sabe que esse movimento que vocês estão fazendo no G7 É muito é uma intenso. loucura, é muito intenso. É muito intenso. Mas ao mesmo tempo, ele não perde, assim, a paixão por falar de tecnologia. A gente Não. conversou com ele, assim, dá pra ver que o olho dele brilha Ele de falar no ancora assunto. toda essa tese, né? Ele Ele veio ancora. primeiro, ele ancora toda essa tese Ele ancora que a toda gente essa carrega e com Exatamente. certeza com muita... Ele na idade dele, ele é disruptivo em tudo que ele pensa. Sim. Ele não pensa em coisas convencionais, ele pensa em coisas disruptivas, né? Então é muito legal, ele tem essa visão, acho que pelo próprio perfil dele, ele não quer fazer as coisas que os outros fazem, É. né? Então, e essa é uma das essências do inovador. Sim. Não quero fazer o que os outros estão fazendo. Vamos fazer um Quero um fazer G7 caminho Summit diferente. com 4 palcos, um falando com o outro jogando para o outro. Meu, ao vivo, né? Como a gente está fazendo aqui um podcast que não vai ter cortes, vai para o ar desse jeito, Sim. né? Mas você não é louco, vai fazer um podcast ao vivo, não sei o quê. Não, é genuíno. Se a gente errar, a gente errou. Faz parte do processo. Mostra que ninguém é perfeito. A gente erra mesmo, a gente erra no dia a dia. A gente erra no dia a dia. Nós tá na frente da Por câmera. que eu vou fazer um podcast cortadinho, todo editadinho, se eu posso fazer um podcast linear, Sim. olhando para vocês de forma Exato. tranquila? Né? Então, Fluido, né? e o G7 Summit ele foi desafiador porque a gente tinha 2 auditórios e 4 palcos. Né? Sim. E 4 palcos. E o G7 Summit desse ano vão ser 3 auditórios e 5 palcos. Caraca. Né? Tá crescendo. E 5 eles não estão pra palcos. brincadeira, não. Então a gente vai ter o auditório Inspiração, Tá. Legal. que vão ser só temas de inspiração mesmo. Uhum. O auditório de inovação, onde a gente vai trazer as startups, onde a gente vai falar das novas tecnologias, onde a gente vai falar de inteligência artificial na medicina, vamos falar de metaverso, né? E a gente vai ter o auditório Science, que daí é ciência, é medicina, medicina baseada em evidências, e aí é um auditório exclusivo para médicos. Né? Os outros 2 auditórios são para todos os públicos. E no auditório médico a gente vai ter o palco principal e o palco se divide também, né? Com aquela opção de usar o fone de ouvido, cada um leva o seu fone de ouvido, usa o seu fone de ouvido e escuta a palestra que quiser, né? Passam 2 palestras ao mesmo tempo. Legal. Então vai ser mais desafiador ainda esse ano, porque a gente tem que fazer coisas diferentes ano após ano. Com certeza. Né? Então vai ser desafiador. E essa coisa que você estava falando, né? A jornada de inovação, ela não é linear. Ela Não. nunca é linear. Não é. Ela nunca é linear. Né? Então as pessoas que buscam uma jornada de inovação linear, elas se frustram. Se frustram porque elas não conseguem geralmente conviver com essa não linearidade, né? E com esse processo, que não é só a não linearidade nesse sentido aqui, é a não linearidade nesse sentido aqui, que às vezes a gente tem que voltar, rever, refazer, e a gente vai fazendo uns processos circulares de ida e volta, e revisitando o tempo inteiro tudo aquilo que a gente já fez, e às vezes invalidando o que a gente já fez e fazendo novamente. Sim. Né? Achando um novo caminho. Exato, Né? achando um novo caminho. No final é E isso. por isso que é tão louco, né? Por isso que é tão É uma viagem. viciante, É né? uma viagem, é uma viagem. Viciante. E assim, eu acho que algumas pessoas têm esse perfil, e faz parte, mas também a gente tem que entender que é treinável, né? Tem que ter uma base.
E aí, beleza, né? A gente pensa Sim. aqui na Tia Beth e a gente acredita muito no papel que ela tá fazendo e na diferença que ela vem fazendo. Mas qual que é o grande problema da inovação em saúde? A gente conversou, não, a gente assistiu uma palestra de uma pessoa em um congresso que falou, cara, uma coisa que eu olho muito nas empresas que a gente analisa são os fundadores, né? A complementaridade, o perfil, e eu e o Felipe, a gente tem isso muito legal, né? Ele com esse lado de gestão de Foi a Nádia? negócio. Foi a Nádia, É. Nádia Armelin, que ela trabalha em Venture Capital voltado para a saúde. E aí, beleza, né? A gente consegue somar aqui a medicina com a Legal. gestão de negócio e construir uma coisa muito grande. Mas o problema é o seguinte: todos os cursos, quase, inclusive a nutrição, tem uma empresa júnior hoje. Fisioterapia, nutrição, arquitetura, administração de negócio. Não existe empresa júnior na faculdade de medicina. A pessoa na faculdade de medicina vai falar, cara, como que eu vou empreender? Vou jogar fora os 7 anos que eu estudei medicina? Ela não tem a visão de transformar o conhecimento técnico dela na medicina num negócio. Como se fossem duas coisas muito separadas. O conhecimento técnico da medicina é para prestar assistência. Essa é a visão de muita gente. Como se para você construir uma startup de saúde não precisasse de conhecimento técnico médico. Então essa é a grande dificuldade, é você encontrar médicos que tenham disposição de largar o que eles construíram de conhecimento para empreender, como se fosse largar, né? E a gente sabe que não é. E também de ter essa visão, porque durante a faculdade, ele nunca tem. Eu, por exemplo, quando a gente começou a olhar para o modelo de negócio, eu não fazia ideia de como funcionava o modelo de negócio, a economia dentro do setor de saúde. Então, Sim. como que eu vou empreender? Como que eu vou montar um planejamento de empresa sendo um estudante de medicina se eu nunca tive contato com como são as trocas dentro desse ecossistema? Então, isso falta muito hoje nas faculdades de medicina. Isso limita a inovação. Quantas outras diabetes poderiam surgir e ajudar Sim. tanta gente Exato. se esses estudantes fossem capacitados para isso? Exatamente, né? Porque a formação ela é essencialmente assistencial, né? Exato. Não se tem, por exemplo, uma clínica júnior. Não, Não. Se tem, por exemplo, um laboratório de inovação em saúde. não. Né? Isso é... A gente fala que a gente vive uma crise de educação em medicina, né? E você que a gente tem o prazer de ter como aluno da pós-graduação G7 Med em diabetes, em obesidade, diabetes e empreendedorismo médico. Legal. Obrigado por confiar no G7, estar com a gente. Não, tenho certeza que vai ser incrível. E a gente vai... realmente, o último módulo é o módulo de empreendedorismo, porque a gente vai ter muita qualificação técnica, científica em obesidade, que são 216 horas, vamos ter 108 horas de diabetes e vamos ter 36 horas de empreendedorismo médico, porque o médico precisa ter essa visão empreendedora, quer seja para gerenciar o seu consultório de uma forma mais efetiva e transformar isso num negócio que se sustente, que pare de pé, que cresça, com planos de negócios mínimos e embarcando tecnologia, embarcando automação, porque hoje o médico que não embarcar automação dentro da sua prática clínica, dentro do seu consultório, ele não vai acompanhar. Exato. Sim. Ele não vai acompanhar, não tem como. Ele vai ficar para trás. Os pacientes deles vão desaparecer. Os pacientes deles vão ser capturados Vão. por estratégias de marketing digital de outros médicos que estão aplicando isso. Exatamente. E eu lembro no congresso, né? No dia, inclusive, que surgiu a Tia Beth, que eu tava conversando com o Felipe, né? Eu fiz um estágio de 1 mês na endocrinologia da FAMERP, que, poxa, um excelente serviço de endocrinologia no interior de São Paulo. Rio Preto. Faculdade de Medicina de Rio Preto. De Rio Preto. Isso. Então, lá no congresso, eu tava ali próximo dos residentes, que a gente tinha feito amizade, e conversando, né, com um dos chefes lá do serviço, ele contou muito sobre a experiência dele com empreendedorismo de consultório. Poxa, como que funcionava ali a relação com a secretária, prospecção de pacientes, fidelização, ativação dessa base. E eu cheguei e falei pro Felipe, nesse mesmo dia, falei, cara, tive uma aula hoje de empreendedorismo de consultório. Na minha cabeça, aquele ia ser o foco do empreendedorismo que eu ia ter naquele congresso, ia ser aquilo. Não sabia ainda que ia surgir a Tia Beth. Verdade. Mas eu saí com uma cabeça de, cara, poxa, nesses 30 minutos ali conversando com ele, eu tive um aprendizado que eu não tive na faculdade inteira. Nunca nenhum médico na faculdade me explicou sobre isso. Então, às vezes, é o que falta, né? E aí, beleza, o cara faz toda uma consolidação de conhecimento técnico e muitas vezes
ele não consegue sustentar, né, essa disseminação de conhecimento, esse crescimento da base de pacientes por falta de conhecimento de empreendedorismo, de marketing. Então, são complementares. A gente não pode olhar para a medicina como era 30, 40 anos atrás. Exato. Agora, o que eu acho que, para consolidar esse assunto, o que eu acho que faz a diferença muito grande são as conexões. Total. Então, a Tia Beth nasceu porque eu já tinha a vivência ali de uma plataforma de construção de agentes de IA, né? Que foram os caras que impulsionaram e tinham um ecossistema para a gente criar tudo que a gente criou, que é a ChatVolt. Inclusive, hoje são nossos sócios, estão com a gente, super parceiros do projeto. Depois disso, além do G7, a gente foi incubado dentro do InovaHC, junto com a Mozo, né, que é a gestora ali das startups em saúde, que, cara, eles, né, nos deram esse direcional. Porque assim como nas profissões, né, e na carreira, você tem, de certa forma, uma trajetória para se seguir, né, você sabe que você parte do ponto A e quer chegar no ponto B, no empreendedorismo também tem. Né? A gente tem essa dificuldade, a gente acha que falha na educação em conseguir educar mais pessoas com relação a isso, mas tem uma trajetória, né? Aí nasce uma ideia, você prova essa ideia, depois você encontra o modelo de negócio, depois você começa a escalar, você começa a levar isso para um outro patamar. Óbvio, a jornada é caótica, né? Mas assim, tem alguns passos que são seguidos, né? Exatamente. E eles conseguiram, assim, foi essencial para tudo que aconteceu, a gente está lá dentro, né? Para entender esse caminho. Então... E essa questão da conexão, a gente está aqui nesse estúdio de podcast agora, do Empathy Space, junto com a Ana Health, de uma conexão, de um contato que aconteceu no Web Summit em Lisboa, em novembro do ano passado. Lá fora, né? Foi buscar essa conexão lá em Portugal. Lá em Portugal. Aqui em São Paulo. Pelo amor de Portugal, Deus. exatamente. E a gente se conheceu lá, num evento que tem 70, 80 mil pessoas. Aí eu vi a Ana Health no aplicativo e falei, pô, eu vou ter que conhecer isso, Sim. né? Parece muito interessante. Sim. E aí dentro da correria toda, que é um Web Summit, que é uma loucura de um congresso, porque você se conecta muito. Se for para lá para fazer conexão, cara, você agenda a reunião o tempo inteiro, você fica o tempo inteiro em reuniões. E aí eu falei, nossa, era 5 horas da tarde do último dia, eu falei, eu tenho que passar lá no stand da Ana Health, tenho que conhecer todos. Tomara que eles não tenham encerrado ainda, né? Uhum. E aí passei, conheci o Gabriel, conheci a Maitê e conheci a Ana. Daí eu falei, nossa, é sensacional, a gente precisa conversar em São Paulo. Na outra semana que a gente voltou, na segunda, na terça-feira, a gente já sentou junto. Falou, nossa, tem um fit absurdo. Sim. E aí acabou que o G7 Med veio para dentro do espaço, desse espaço de inovação aqui que vocês estão vendo, que é um espaço que fomenta a criatividade. E tem um monte de maluco aqui dentro também, né? Que... o Eric deu risada ali, né? Essa sala aqui é a pontinha do iceberg, né? Assim, a experiência que a gente tá tendo. Cara, é um prédio comercial, só que parece uma garagem de ideias malucas aqui dentro, né? Não parece o laboratório do professor Pardal? Parece. Exponencializado? Exato, assim, cada cantinho aqui da sala e das outras salas aqui tem alguma sementinha plantada ali de ideia maluca. Muito legal, muito 10. E assim, claro, com todo respeito a todos os médicos do G7, mas dentro da formação que talvez eles e todos os médicos têm, é muito difícil colocar isso em prática. E aí que entra o Paulo, né? Pô, o Paulo conseguiu fazer essa complementaridade, porque a gente sabe que a maioria das ideias malucas sai da cabeça dele e conseguir transformar todo esse conhecimento. Isso é elogio, leva como elogio. Todo esse conhecimento técnico, né? Com certeza. Que são todos médicos referência na sua área no Brasil. Sim. Alguns dos maiores especialistas, sem dúvida, todos são. Mas, poxa, será que sozinho, sem uma mente que pensa um pouco diferente, a gente conseguiria estar fazendo uma pós-graduação nesse formato que vai levar esse conhecimento para tantos médicos? Exato. Conseguiria produzir um evento que consegue reunir tanta coisa ali no ecossistema e fazer surgir inovação? Ó, eu vou falar para a câmera 3, liga a câmera 3 aqui para mim. Ó, meus sócios do G7, meus queridos sócios, eu não paguei o Léo para falar isso, mas não foi combinado. Vai separar esse corte direitinho para você mandar para eles. Vou fazer esse recorte aqui, vou pedir pro Eric fazer esse recorte para mandar para ele. Mas é que a gente sabe do que, o Paulo tá falando. Poxa, foram 13 anos indo para o Vale do Silício.
Web Summit desde 2017. Para construir essa bagagem de inovação. Nada acontece do nada, né? Exato. E é um pouco disso que os estudantes e profissionais da área da saúde precisam ter Sim. para conseguir construir. Porque, beleza, olha o novo patamar que esses médicos, através do G7, trabalhando em conjunto, através da inovação, estão levando a educação em saúde, né? Exato. Poxa, isso amplifica muito, gera Muito. valor para eles, para a sociedade. Então, é preciso que, dentro da formação médica, exista essa base para que outros médicos consigam produzir ideias assim. E você falou uma coisa super interessante, Léo, que é o seguinte: essas competências, né, de inovação, de criatividade, em primeiro lugar, que todo ser humano nasce criativo e a gente perde a criatividade ao longo da nossa vida escolar, Sim. da nossa vida Coloca da numa educação, caixinha, né? da educação formal, a gente perde isso porque a gente tem que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que responder a mesma coisa, todo mundo tem que fazer o mesmo tipo de modelo de pensamento, Uhum. de processamento, então a gente coloca todo mundo numa caixinha. E a gente perde a nossa criatividade, a gente perde a nossa originalidade. Mas a gente tem isso essencialmente. É essencial. A criatividade é essencial, a imaginação e a criatividade são essenciais do ser humano. E para fazer isso, né, isso é uma soft skill. E soft skills não são adquiridas, elas são desenvolvidas. Uhum. Se eu quero ser um médico, eu tenho que ir lá estudar o livro, tal, não sei o quê. Sim. É hard skill. É Sim. conhecimento de hard skill que eu tenho que adquirir, né? Depois eu tenho que praticar, né? Mas essas competências, essas habilidades de criatividade, de imaginação, Comunicação, né? comunicação, Se expor, de botar a cara na tapa, né? Pra situação. exatamente, né? A solução de problemas complexos, Sim. né? O pensar em grupo, tudo isso é soft skill. Isso se desenvolve. Exatamente aquilo que você falou. Se desenvolve. Eu acho, a gente vem falando muito sobre isso ultimamente, né? O modelo hoje, assim, educacional, acho que ele deixa justamente esse lado de soft skills muito aquém. E o mercado precisa muito disso. O mercado absorve muito bem quem tem soft skills desenvolvidas. Porque são profissionais raros, ainda mais na área da saúde. Raros, E beleza, se hoje um estudante viesse me perguntar, cara, eu gostaria muito de inovar em diabetes, gostei aqui do podcast de vocês, que conselho você me daria? Eu falaria, cara, acompanha o processo que o G7 está fazendo. Vai primeiro no evento deles para você ver, ter um contato, vai abrir sua mente. Fica na sala de tecnologias, conversa com as startups, assiste as aulas do lado científico também, faça networking, converse com as pessoas que estão lá, porque é lá que você vai ter, vai fazer esse networking e dentro da pós-graduação que você vai adquirir o conhecimento técnico e empreendedorismo também. Exatamente. E é uma coisa que eu vejo pouco nos eventos, nos congressos de medicina, o estímulo ao networking. Exato. Né? As pessoas se conhecem ali e tal, fica aquele grupinho que está sempre, que você fez faculdade, se encontra, mas não existe um estímulo a conhecer novas pessoas, a ampliar esse... Eu acho que você sabe muito bem disso, e isso faz muita diferença no papel de quem lidera e coordena a organização de um evento. Você promover momentos de networking é o que vai fazer esse evento ser diferente. Exatamente. Eu vou abrir aqui, vamos ver se está do Web Summit Lisboa aqui ainda. Do Web Summit Lisboa. O Web Summit Lisboa, eu conectei com 460 pessoas. Caraca. 460 pessoas. Caraca, Paulo. É muita gente. Tem que É criar muito uma em IA 4 do Paulo. dias. Tem que criar uma IA do Paulo para responder todo mundo e bater a agenda com todo mundo. Não, e aí você fica feito louco, agendando. Vou tomar Uhum. café. Ah, o café não deu tempo, não sei o quê. Corre para cá, corre para lá. Sim. Mas, ó, do Web Summit Rio do ano passado, saiu a Sirius. A Sirius, que é a faculdade que a gente tem parceria da pós-graduação. Legal. Né, que foi lá, a gente conheceu em abril do ano passado. Em novembro, a gente tinha a aprovação do MEC da pós-graduação. Só conectando peça, né? A gente assinou o contrato com a Sirius em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses a gente criou toda a pós-graduação, a gente fez todo o roadmap de validação da ementa dos professores, convite dos professores. 21 de novembro,
a gente tinha pós-graduação aprovada. Porque são 2 edtechs, são 2 startups que pensam numa velocidade muito rápida, né? Uma universidade convencional, pública, demora 5, 6 anos para... 3 anos só para conseguir discutir ali politicamente o que vai ter Pra montar o curso, né? montar o curso. Exato. A ementa demora 3 anos. Aí você já tá desatualizado, né? Ele lança já desatualizado. Né? E aí, quando... Pode terminar. fala. Daí, então, do Web Summit do ano passado, de 2024, saiu essa conexão com a Sirius, que é a nossa parceira no curso superior. Porque o G7Med não é uma empresa, não é uma faculdade, é uma empresa de educação, mas não é uma universidade. Uhum. Né? Então, a gente precisaria de uma universidade com registro no MEC para fazer isso para a gente. Uhum. Né? Então, cara, não vai fazer um ano, a gente está com o curso, antes de fazer um ano que a gente conheceu eles, a gente está com o curso lançado. É, um animal. Né? E aí, na de 2023 que a gente conheceu o grupo que faz toda a nossa parte jurídica hoje. Né? Aí, em Lisboa, a gente conheceu a Ana, que são nossos parceiros hoje, e que a gente acredita que o G7 está investindo na Ana também. A gente conheceu uma outra plataforma brasileira, que é a plataforma que a pós-graduação está rodando em cima, Sim. né, de inteligência artificial, que absurdamente acelerou o processo de produção de conteúdo com uma qualidade absurda e com ganhos de aprendizagem para quem está fazendo a pós-graduação. Também uma startup brasileira que a gente conheceu fora, num momento onde foi assim, eles abrem os espaços e tem lá o encontro dos empreendedores brasileiros, ver se é IPO aí ou se é hiper. Não, é só para calibrar. Só para calibrar, então beleza. Então tá Os isso tudo desafios, certo. né? Eu não estou dando comida aqui Faz pro parte do... DM1, você tem o kit IPO aí, né? Tem, mas não tá tudo sob controle. Tem. Ó, você derramou o café aí? Eu caí no golpe desse café. Ah, aqui, esse café- cara. Foi ah, a primeira coisa que aconteceu. aqui nosso comigo. cafezinho cenográfico aqui, a gente... Cai no golpe. o Não, e café. é engraçado porque daí o pessoal começa, tem café derramado na mesa, tal, né? Como é que, né, os caras derramam café na mesa? São coisas dos malucos aqui com impressora 3D que eles fazem essas Muito coisas bom, É a aí. ideia do Paulo, isso aí. Muito bom. Não, esse é do Gabriel, provavelmente do Gabriel. Eu tenho certeza que não foi da Mônica Gabay ou de algum dos outros médicos uma ideia dessa. Não, e tá aí na mesa porque eu não contei pra eles que ia ter também, né? E o café derramado aí, né? Boa demais. Boa demais. Mas, Paulo, É meio caótica essa minha mesa aqui, né? Então, pensando aqui, né, tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente foi abordando tópicos sobre inovação e que na hora de sintetizar a gente consegue resumir em conhecimento técnico, soft skills e networking. isso. São as 3 coisas que a gente reúne Exatamente. para inovar. Exato. E a gente consegue encontrar aqui no ecossistema do G7 uma formação muito sólida técnica, porque eu queria convidar todo mundo aí que está assistindo a conhecer o corpo clínico da pós-graduação. Corpo docente. Corpo docente. Porque Que eu falo que o corpo docente chega a ser indecente. Indecente do nível dos médicos, dos professores que a gente tem, né? Exato. Porque muita gente, poxa, tem ali uma crítica à pós-graduação, porque a gente sabe que muitas não conseguem preservar a qualidade da formação tradicional. Mas eu convido vocês a conhecerem o corpo docente da pós-graduação do G7. São as pessoas que você vai ver como diretores das sociedades brasileiras. O Levimar é um dos professores, foi presidente da SBD. A gente tem 3 presidentes da SBD Muito dentro do deles, curso muito deles. de diabetes. A gente tem o Dr. Luiz Turati, que foi presidente 18, 19. A gente tem o Dr. Domingos Malherbe, que foi 20, 21. E a gente tem o Dr. Levimar, que foi 22, 23. E a gente tem vice-presidentes, 3 vice-presidentes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Diana, que é a Santini, que é coordenadora do Departamento de Educação. Ou seja, é um time de muito alto nível. Não, com Doutora certeza. Solange Travassos, vice-presidente. Doutor Rodrigo Lamunier, vice-presidente, envolvido com a Abeso também. Já foi presidente do Congresso da SBD em Belo Horizonte em 2023. E esse ano vai ser presidente do Congresso de Obesidade, Metabologia e Obesidade da Abeso, em Belo Horizonte também. Um médico também de muito alto nível do ponto de vista de Dr. tecnologia. Valmir Coutinho também.
Valmir Coutinho é o coordenador geral. Exato, assim. Valmir Coutinho dispensa, né? O Valmir Coutinho tem um currículo, eu brinco que o currículo do professor Valmir Coutinho, ele pesa uns 3 terabytes, mais ou menos, né? Demora umas 2 horas só para subir o currículo dele, né? É o primeiro brasileiro presidente da Sociedade Internacional de Obesidade, presidente da ABESO, né? Catedrático livre docente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador da pós-graduação de endocrinologia e coordenador da pós-graduação de inteligência artificial médica da PUC do Rio de Janeiro. Que mais? Vai ser o diretor-geral das pós-graduações em medicina da PUC agora, esse ano, e é o nosso coordenador-geral, e é uma honra absurda ter o Dr. Valmir Coutinho liderando esse time todo aqui, doutora Cíntia Cercato liderando o módulo de obesidade, Dr. Sérgio Dibi como coordenador do módulo de diabetes, o coordenador do módulo de empreendedorismo, que é o mais fraquinho de todos, é mais magrinho de todos, que sou eu, né? Então, não tenho esse currículo todo, mas... A humildade oscilou. Quando a Ana falou, estava aqui, agora a humildade do Paulo está oscilando. Não. Além de todos os médicos do G7 aí, na discussão de casos clínicos, a parte prática, né? Exatamente, a parte prática toda, os médicos do G7 envolvidos, e a gente tem um diferencial nessa pós-graduação, que é o TCC, que não é o trabalho de conclusão de curso, que é o trabalho de conclusão de curso, mas que é o trabalho em campo científico. Então, o Dr. Cagliari vai orientar os participantes da nossa pós-graduação a fazerem pôsteres científicos dentro de um padrão que o G7 desenvolveu para que todos os médicos de qualquer especialidade possam levar esse conhecimento deles em diabetes e obesidade para os seus congressos, para os congressos das suas especialidades. Então, a gente quer que tenha uma produção científica muito grande ao final do curso. Legal. E que isso seja um diferencial prático, né, para que os médicos possam também ganhar visibilidade científica dentro das suas especialidades. Legal. Foi uma pós-graduação montada com muita preocupação, né, na formação do médico. E a gente sabe que nem todos conseguem fazer residência, né? Aumentou exponencialmente o número de vagas de medicina, mas não as vagas de residência. E hoje, cerca de 75% dos médicos não vão conseguir ter uma vaga de residência. A gente atualizou esse número, saiu no Estadão agora. A gente trabalhava com esse número de 25%. Uhum. Num estudo que saiu agora do Estadão, está em 16,5% só. Porque as vagas de medicina estão só aumentando. Né? As vagas de medicina, a curva é muito aguda e as vagas de residência ela é muito flat. Uhum. Né? Então, só 16,5% dos médicos que se formam, né, vão ter acesso à residência médica, e aí cada ano chegam mais médicos que já acumulam com aqueles médicos que estão formados sem residência, e a concorrência fica insana. Sim. Né? Então, você conseguiu hoje uma vaga de residência médica, é uma opção bastante difícil, então por isso que a gente criou a pós-graduação, para atender médicos de outras especialidades que já têm sua carreira ali, em clínica médica, em cardiologia, em ginecologia, reumatologia, nefro, pediatras. A gente está tendo muitos pediatras no curso, porque obesidade e diabetes, você tem diabetes tipo 1 na pediatria, você tem obesidade infantil aumentando Sim. muito, obesidade infantil. E então a gente quer olhar, porque a obesidade e o diabetes, eles são doenças transversais a todas as especialidades. Exato. Né? Então, a gente quer que os médicos de outras especialidades, quando recebam uma pessoa com obesidade, saibam como abordar, saibam como diagnosticar, saibam como tratar essas pessoas dentro do seu consultório. Não abram mão desses pacientes, porque não existe endocrinologista suficiente para tratar a obesidade no Brasil. São doenças de atenção primária. De atenção primária, né? Exatamente. Não é o especialista que vai ter que conduzir um diabetes bem controlado. Perfeito. E sabe o que eu acho tão legal aqui dessa mesa, Paula? Que a gente, G7, diabetes, tem o mesmo olhar, né, para dois públicos diferentes e complementares pela mesma causa, né? A gente do lado do paciente, de empoderar o paciente, vocês do lado do médico, ambos pensando em educar pela causa da diabetes, né? Assim, óbvio, tem obesidade, mas assim, o ponto focal é a diabetes, né? Onde nasce a ideia, onde sai a energia toda, que se expande para outras coisas. Então, cara,
eu acho muito legal. Assim, E aqui hoje, nessa mesa tem uma sinergia muito dentro grande. da nossa experiência com a diabetes, a gente vê nos usos, né, dos nossos usuários que muitos deles não têm acompanhamento médico. Ou se tem acompanhamento médico, não é o acompanhamento de um profissional preparado. Muitas pessoas desabafam com a diabetes, inclusive sobre essa relação com o médico. Então a gente vê o tamanho do problema, porque, poxa, Sim. 20 milhões de pacientes diabéticos, estimativas em torno de 10% da população, a gente não tem endocrinologista para tudo isso. O Dr. Valmir Coutinho fez uma conta, o episódio inaugural foi com ele, o episódio 1, a gente fez um episódio 0, depois o episódio 1 foi com o professor Valmir Coutinho, ele fez uma conta que se os endocrinologistas fossem atender todas as pessoas com obesidade e diabetes no Brasil, cada endocrinologista teria que fazer 90 consultas por dia, Caraca. sem fazer mais nada, Uhum. né? Então, uma coisa que você falou de forma extremamente precisa, Léo, são doenças de atenção primária. Sim. Exato. E no Sim. dia 24, no episódio 3, eu conversei aqui com a doutora Denise Franco e com a nutricionista Tarsila Campos, e a gente falou sobre a jornada do DM2, né? Para fugir disso, comece pela obesidade, né? Porque a obesidade é o principal fator de risco para o DM2, Uhum. que hoje é uma grande epidemia, tanto de obesidade quanto de DM2 no Brasil, né? Quando a gente junta sobrepeso, obesidade, pré-diabetes e diabetes tipo 2, a gente está falando de um recorte da população. Vocês têm ideia desse número? Obesidade mais diabetes, Mais cara, sobrepeso, mais deve pré-diabetes, chegar o quê? Uns 40% da população ou mais? 75% da população. Que isso? Eu não estou falando de 130 milhões de pessoas. O problema é muito grande. É muito grande. Eu estou falando de 130 milhões. Ninguém vai resolver né? isso E sozinho. é nesse sentido que a gente está olhando para o mesmo problema, por óticas diferentes, mas porque ninguém vai resolver sozinho. Ninguém como vai você falou resolver lá no começo. sozinho. Essa Ninguém é a vai frase, resolver. bota embaixo ali, ninguém vai resolver sozinho. Ninguém vai resolver sozinho. Por isso que a gente pensa no G7 Med sempre num ecossistema. Sim, A gente precisa ter as big pharmas, a gente precisa ter os médicos e profissionais de saúde multidisciplinares, equipes multidisciplinares, a gente precisa ter as associações de pacientes, a gente precisa ter os influenciadores sim. digitais, que são extremamente importantes, Com certeza. os bem preparados, bem qualificados também. A gente precisa Os pacientes, ter né? as sociedades. Já vou colocar o paciente Uhum. aqui, que a gente não vai chamar de paciente, a gente vai chamar de pessoas, Justo. né? A gente precisa ter aqui as sociedades médicas e a gente precisa ter aqui os governos. Essa é a nossa mandala. No centro. E no centro, as pessoas com doenças crônicas, com obesidade, com diabetes. E esses stakeholders aqui, todos se conectando diretamente e se interconectando entre eles. Perfeito. E aí é o poder das conexões que a gente sempre fala, Sim. Exato. né? Porque daí quando a gente consegue conectar isso, e aí isso se materializa lá no G7 Summit, Essa Exato. mandala é a definição do evento. essa mandala Tinha essa mandala numa Uma pódio, tela. numa Isso, tela, né? exatamente. Tinha essa mandala. Essa Mandala é a definição do evento. Essa mandala, exatamente, tinha lá, ficava rodando no evento do ecossistema. Porque a gente acredita nisso, ninguém vai mudar isso sozinho, Exato. Cara. né? Tanto que a pós-graduação do G7 Med, a gente tem 100 bolsas de estudo para médicos de atenção primária, que trabalham Legal. no SUS. Médicos de família, médicos que estão lá no SUS, no dia a dia, jornada de 20 horas ou jornada de 40 horas. Tem hoje médicos que dependem de jornada de 40 horas no SUS. Uhum. E aí, Paulo, a gente vê como o modelo tradicional não dá conta Não dá de um conta. problema desse tamanho. Não dá Porque conta. para passar por uma solução escalável, a gente tem que estar no digital. Exatamente. Que é como o G7 está, que é como a Diabetes está. Cara, como que um médico vai atender 90 pessoas? Ele não vai. Agora, se você pegar de forma escalável e capacitar profissionais para cuidar dessas pessoas, se você tiver uma ferramenta que consegue responder essas 90 pessoas no mesmo segundo, aí você consegue gerar uma solução que vai mexer o ponteiro dos indicadores. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu falei pro Cagliari e para a Mônica no programa 0 que a gente gravou aqui. Em 2018, Harvard teve na educação à distância, na educação online, só em 2018, mais alunos do que Harvard teve na educação presencial da vida inteira, a história inteira de Harvard. Centenária. Mais do que centenária.
Então, você imagina, em um ano de educação digital, você impactou mais pessoas que na vida inteira da educação convencional, tradicional, presencial. E aí, uma dessas pessoas pode ter uma ideia que vai mudar o mundo, mudar a realidade de uma doença. Então, hoje eu consigo, por exemplo, eu tenho uma formação no MIT. Eu fiz uma formação no MIT sem ir para o MIT. Uhum. E foi uma das formações mais incríveis que eu fiz na minha vida. Que mudou muito a forma com que eu enxergo as plataformas digitais. Mudou muito. O professor titular do meu curso, o cara é o cientista, é um dos cientistas-chefes da NASA e é o cara que é o editor-chefe da revista de astronáutica mais importante do mundo. Só isso. O cara é um cientista aeroespacial, né? Muito massa. E aí, o meu projeto de conclusão de curso foi a plataforma G7Med. Legal. E foi um dos projetos escolhidos para ser apresentado na aula final, para ser Legal. discutidos pelos peers e comentado pelos professores titulares. Cada um tinha 5 minutos para apresentar o projeto e depois tinha 10 minutos de discussão e perguntas dos peers e tal. E o professor entrou numa conversa direta comigo lá. Eu fiquei 20 minutos batendo bola com ele ali, direto, eu e ele, né? Cara, aquilo ali valeu todo o investimento. Sim. E muito mais do que eu fiz no curso, né? Um cara desse nível intelectual, né? Aquilo ali te muda muito. São pouquíssimas vezes na vida que você vai ter uma oportunidade de conversar com uma pessoa desse nível, né? Então, eu tinha falado do Cagliari, agora me perdi no raciocínio porque eu entrei nessa. Mas a educação digital, o digital, né? A gente tem os 6 Ds da digitalização, que é um conceito da Singularity University, que está dentro da NASA, né? Do Peter Diamond e do Ray... esqueci o sobrenome dele, que é um gênio, né, que ele fala, tem 2 livros de singularidade, a singularidade é agora, tal. Kuzniak, não lembro o sobrenome, Ray Kuzniak, alguma coisa assim. Depois eu esqueci o sobrenome dele, não é muito fácil de falar. Tem os 6 Ds da digitalização, se digitalizou. O primeiro D é a decepção. Né? Os protótipos geralmente são muito fracos, demoram muito para acertar, tem muitos erros, erram muito. Vocês passaram por isso no Tiabete. Depois vem o crescimento, né? E o terceiro D é a disrupção, que daí ele começa a fazer uma curva. O que a gente chama de disrupção? É quando essa curva começa a apontar e corta a linearidade. Tá. A linearidade, tudo que é material é linear. Uhum. Só pode exponencializar o que é digital. O que é material você não pode exponencializar. Né? Aí você tem o D da disrupção. Aí você tem o D da desmaterialização. Né? Quando você digitaliza, você desmaterializa. Quantas coisas nós temos dentro desse negocinho aqui? Computador, calculadora, Infinitas. agenda, Telefone, carta, correio, e-mail. né? Tudo. Né? Glicosímetro, não sei o que. Tiabete, né? G7Med, G7 Eventos, eventos, aulas, conteúdos, salas de aula, universidades diferentes, jornais, cadernos, livros, tá tudo aqui dentro, bibliotecas. Tudo que ficava em cima de uma mesa foi... Exatamente. Tudo que ficava não só em cima de uma mesa, né? Dentro de uma sala inteira, de uma sala. Ambientes físicos Exato. enormes, né? Tá tudo aqui. Empresas inteiras, né? Empresas inteiras, né? E aí a gente desmaterializa. Quando a gente desmaterializa, a gente desmonetiza, que é o que vocês estão fazendo com a Tiabete. Fica muito barato. Exato. Ou até gratuito. E quando você desmonetiza, você democratiza. Exatamente. E aí a tecnologia chega até todo mundo. E a tecnologia chega para todo mundo. O digital é o único caminho. Cara, esse negócio é bem legal pra gente olhar, hein? Bem legal. E eu mando o gráfico para vocês. Pensando na cadeia de eventos aqui do curso que o Paulo fez no MIT. Cara, tudo começou com digitalizar os melhores nomes para conseguir ensinar de forma escalável um grupo de pessoas com qualidade. Sim. E é o que a gente está vendo o G7 fazer. Mas olha o impacto que teve essa proposta do MIT, né? A partir desse curso,
beleza, abriu a mente do Paulo e ele criou aí, não só ele, mas junto com o pessoal do G7, ou escalou, não sei em que nível estava o projeto, para viabilizou a criação de uma solução a nível nacional ou global de combate a uma doença crônica Exato. que é um problema há Sim, centenas muito de grande. anos. Esse curso foi uma mudança de Exato. rumo. Aham. Isso Dentro pode do ter um G7 impacto na saúde pública de um país. É. E da mesma forma, beleza, o que o G7 está fazendo é de digitalizar essa formação técnica, como a gente falou, de soft skills no módulo de empreendedorismo, de networking dentro dos eventos do G7, você consegue capacitar pessoas para inovar e desenvolver soluções Exato. tão complexas quanto o G7, quanto a Tiabet. E aí, beleza, esse curso é o que viabilizou a criação de uma solução que vai resolver o problema de várias outras doenças, Missão né? cumprida. Missão Exato. cumpridaça. Imagina que legal você ver um ex-aluno seu recebendo um prêmio Nobel, Paulo. Poxa. Eu dei aula de Design Thinking para o Ensino Fundamental 2 numa escola particular durante 4 anos. Então, eu dava aula de Design Thinking para alunos do 7º, 8º e 9º anos. E eu sempre trazia um projeto real para eles, um desafio real. E um desafio real, um dia, foi a gente criar uma solução para a Fundação Dorina no Will, de apoio a cegos. Tem um trabalho, a professora Dorina no Will, nossa, uma pessoa iluminada, passou por esse planeta. E o desafio era criar soluções que ajudassem a remunerar, a gerar mais captação de recursos para a Dorina no Will. E um dos grupos prototipou uma solução que era o seguinte: colocar dentro do iFood um botão de doação para a Fundação Dorina no Will. A Dorina no Will levou isso para o iFood, fizeram essa parceria, e até hoje o iFood tem esse botão de doação dentro do aplicativo do iFood. É muito simples, Caraca, né? Mas hein? tá lá. Foi criado por alunos de 10 a 12 anos de idade. Incrível. E, assim, eu tenho certeza que deve ter tido um impacto muito grande, assim, de tudo que já Muito aconteceu. grande. Bastou eles terem o incentivo certo, né? Tem um outro Orientação projeto correta. que eu acho incrível, que é aqui no Saint Marché, tem de doe seu troco. A Redonde. Sim. Campanha Redonde. Já viram essa campanha Redonde? Já. Eu nunca Não? vi. Já vi. Não tô lembrado. Então, assim, você vai fazer uma compra lá de R$ 99,80 centavos. Você quer arredondar para 99? Você doa 20 centavos. Sim. Olha que genial. Exato. Eu nunca consegui falar não. É. Nunca consegui falar não. O Felipe a gente tava falando sobre isso no térreo aqui, no elevador. Não lembro o que ele comprou. Não, O cara, cara eu fui na devolveu uma farmácia moeda de 50 ontem centavos pra ele. E, tinha um remédio assim, tava com desconto, né? E na hora do caixa não passou com desconto. Eu já passei o cartão ali e falei, cara, lá o preço tava diferente de, vou te dar o dinheiro, então. E aí ele me deu uma nota de 2 e 2 moedas de 50 centavos. Cara, eu não pego em moeda, assim, tem alguns anos já, assim, não tenho mais o costume de transacionar em moeda, e muito menos em nota, assim. Eu falei, putz, o que eu vou fazer com isso? Então, se na hora eu tivesse me deparado, cara, tá lá, fica mais fácil pra mim, Claro, assim, né? Eu não preciso nem me responsabilizar, assim. Exatamente. Mas vamos voltar para o Tiabete aqui. Eu queria fazer só assim, bate-papo magnífico, tá? A gente poderia ficar a tarde inteira aqui. Mas a gente tá com um horáriozinho um pouquinho contado também. Eu tinha uma novidade importante pra contar de Tiabete. Era nisso que eu queria chegar. Boa. Vai lá. A Tiabete hoje. Hoje. Depois do G7 Summit. Isso. Onde tá hoje? Cara, aconteceu uma coisa nas últimas semanas que pra gente foi bem importante. A gente começou a monetizar, né? A gente achou um caminho de monetização. Inclusive, é um caminho que eu tenho certeza que talvez a gente possa pensar em conjunto do G7 Summit estar junto nessa, né? Porque a gente pode promover o G7 Summit de forma muito intensa e latente para a nossa base de usuários. Uhum. E aí, esse produto que nasceu, ele tem um caráter muito especial, né? Porque a gente, enquanto Tiabete, que quer ser o posto Ipiranga, né, do paciente, a gente tem uma missão muito grande de levar uma comunicação de todo o ecossistema que está à volta, né, dessa pessoa, né, que usa Tiabete, para que ela conheça também. Então, assim, quantas pessoas será que estão ali, né, que poderiam estar no momento de evento lá no G7, conhecer a gente pessoalmente, ter acesso a essa cadeia e que talvez não conheça, né?
e que tá no meio, né? É uma pessoa ali que eventualmente tem DM1, tem DM2. Então a gente hoje consegue utilizar a nossa base para levar uma comunicação, né, de empresas interessadas, indústrias, enfim, para essas pessoas. Então eu tenho certeza que esse é o nosso produto novo, né? Eventualmente o nosso usuário ele pode receber algum tipo de comunicação muito sutil, né? Muito personalizada ao que ele precisa, e dando esse caráter informativo, esse caráter educacional sobre alguma marca, Com alguma a empresa. preocupação de levar uma comunicação útil para a pessoa, não ser um incômodo. Exato. Por exemplo, a gente conseguiu negociar agora com algumas marcas cupons de descontos para quem é usuário Tiabet. Então, beleza, a gente está levando a comunicação para a pessoa de que ó, a gente trabalhou para você para conseguir um desconto, facilitar seu tratamento, facilitar seu consumo. E essa é a ideia. A gente está trabalhando pela pessoa e comunicando para ela as boas notícias. Exato. Conseguimos um desconto aqui, conseguimos um cupom, temos um evento legal para você. Então, essa é a ideia do Tiabet Ads. Exatamente. O Tiabet Ads, as empresas têm que ter uma consciência muito grande de Legal. que Bem legal, bem legal. se elas fazem esse programa, né, de anúncio aqui dentro da nossa base, elas estão apoiando milhares de pessoas que usam a Tiabet diariamente, né, viabilizando o nosso projeto, viabilizando um projeto que está entrando no SUS, né, está entendendo, está conhecendo como é que a gente pode atuar no SUS. Então, assim, carrega esse impacto em conjunto, né? Acho que tem muito do ESG alinhado. Com assim. certeza, com certeza. A gente tem que sempre olhar para o ESG. Eu acho que tem que ser sempre um orientador de governança corporativa. Muito, muito, muito. A startup precisa nascer com essa olhar de governança já desde o começo, porque depois, na hora de buscar investimento, Sim, se você faz não tiver muita um programa de diferença. governança, fica mais difícil. E vocês estão dentro do InovaHC também, que é outra novidade, né? Sim, E sim. como é que está a experiência de vocês de estar dentro de um ecossistema de inovação em saúde com o peso do InovaHC? Como é que está sendo essa experiência? Conta aí. Então, para a gente, assim, tá sendo incrível. A gente ficou super feliz de entrar. Inclusive, a gente começou a conversar com o pessoal um pouco antes do G7. Quando a gente recebeu o troféu, a gente já mandou uma fotinha para eles. E foi naquela época Um que a dia gente antes, entrou. Um dia antes. E assim, é fenomenal. Então, para uma startup ter todo esse suporte de, poxa, ter pessoas experientes te auxiliando ali no seu modelo de negócio, ter um suporte jurídico, a gente está fazendo mentorias super legais lá dentro. Você tá andando lá, de repente tem um investidor, tem um stakeholder, que é super legal, é incrível. Conversa com outra startup. Cara, a gente podia fazer um trabalho junto, aqui tem uma sinergia, ou eu posso te ajudar ali, você pode me ajudar aqui. Então, esse ambiente, né, de juntar os átomos é muito legal. E a gente também, poxa, tem ali um contato super grande com o hospital como um todo. A gente está fazendo a validação da ferramenta, um projeto de pesquisa para mostrar o impacto do uso da Tiabet nos pacientes dentro do ambulatório de diabetes da USP. Então, a doutora Priscila Kucher é uma das orientadoras, a doutora Caroline Passoni também, as duas são endócrinos. Então, super legal, assim, tá sendo incrível a experiência de poder estar sempre com pessoas inteligentes, mais inteligentes que a gente, ajudando a levar esse projeto mais longe. Sim. Eu digo que eu gosto de estar num lugar que é o seguinte, de me sentir o mais burro da mesa. 100%. É fundamental quando você se sente o mais burro da mesa, e você está rodeado de gênios, e você se sente o mais burro da mesa. Tudo que tá acontecendo ali, você tá aproveitando, né? Nossa, você está absorvendo aquela vontade, né? Então, eu acho incrível quando eu consigo ter essas oportunidades, assim, de conversar com pessoas de muito alto nível. Meninos, eu acho que a gente tem aí, estourou um pouquinho o nosso tempo, a gente tem conversa para muito mais do que isso, mas eu quero agradecer vocês, a presença de vocês. Deixo a Ana se despedir também aqui. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. Obrigado, Ana. Boa. Obrigado por estar com a gente. Léo, obrigado. Felipe, obrigado. Sucesso. Tiabet, obrigado. 100%, 100%. Nosso convidado especial. Nossa convidada especial. E muito sucesso para vocês. E essa jornada de vocês, contem com o G7 Med aí sempre que precisarem, como parceiro de vocês, como conselheiro de vocês, né, no que vocês precisarem, porque o trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Tá Legal. bom? Estaremos Pessoal, juntos. obrigado por assistirem a gente de novo aqui no G7 Café, o podcast do G7 Med. Até a próxima segunda.